O ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. Este será o título da nossa oitava lição do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe dos jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damares, sou professora da EBD, da congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar falando a respeito de ser separado para Deus, do processo de santificação. E hoje nós falaremos sobre a santificação naquele sermão extremamente conhecido de Jesus, que pode ser chamado de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Então a nossa aula número 8, está programada para o dia 19 de fevereiro de 2023. O nosso texto principal está em Mateus, capítulo 5 e versículo 14. Olha só o que nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O resumo da lição nos fala que devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Temos aqui a leitura semanal, extremamente importante para que os nossos jovens possam ter mais profundidade bíblica, embasamento bíblico, para que eles entendam melhor o tema, que nós estamos abordando durante a semana na aula de domingo. Então, professor, lembre eles de fazer essa leitura e não se esqueça você também de acompanhar essa leitura, que é muito importante. Os objetivos da nossa aula são, primeiro, conscientizar os nossos jovens de que os santos são bem-aventurados. Segundo, destacar que a santidade está diretamente relacionada com a prática da justiça e da solidariedade. E terceiro, mostrar a eles a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Nesta aula, então, nós falaremos sobre o Sermão do Monte, que está no capítulo 5 a 7 de Mateus. Veja que o nosso texto bíblico da nossa aula, o nosso embasamento para a aula, ele está em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 17, e também em Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 3, 5 ao 7 e 16 ao 18. Professor, eu deixo um conselho para você de que você faça a leitura integral de Mateus de 5 ao 7, principalmente antes da sua aula, para que fique bem fresco na sua mente sobre o que é que nós iremos falar. É fundamental que nós tenhamos este conhecimento, Porque às vezes chegamos ali, vamos falar do Sermão do Monte, a gente... Não é que você não leu o Sermão do Monte, mas é que às vezes você não lembra mais sobre o que ele está falando. Então, faça uma leitura ali compassada, entenda o que está escrito. Se você puder utilizar uma Bíblia de estudo, que tem as notas de rodapé, vai te auxiliar a ter mais base, mais conteúdo a respeito do Sermão do Monte, já que a nossa aula é exatamente sobre ele. Então, olha o que nos diz a introdução. Nesta lição, nós veremos no Evangelho de Mateus os ensinos práticos de Jesus lá no Sermão do Monte. Este sermão é um dos 5 grandes discursos deste Evangelho. Ele expõe os ensinamentos de Jesus sobre uma vida de santificação. Neste estudo serão destacados o poder do testemunho do crente como sal da terra e luz do mundo e a prática da justiça para a glória de Deus. Então, antes de começar o primeiro tópico, eu acho que nós podemos fazer a seguinte pergunta aos nossos jovens: o que significa ser bem-aventurado? Porque nós sabemos que o Sermão do Monte começa com o Senhor falando sobre os bem-aventurados, os bem-aventurados e os bem-aventurados. Ele está ali falando que são bem-aventurados aqueles que praticam tais obras. Mas o que significa ser bem-aventurado? O que é que eu serei se eu praticar aquilo que o Senhor está me aconselhando? Vale a pena iniciar a aula com esta pergunta, porque às vezes nós lemos na Bíblia, Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o caminho, Salmo 1, Aí a gente chega no Sermão do Monte, também fala de novo bem-aventurado, mas o que é bem-aventurado? O que é aventurado, bem-aventurado? Que expressão é essa que a Bíblia utiliza para se referir às pessoas que praticam aquilo que o Senhor dizia que era bom? Veja que a expressão bem-aventurado, ela é uma versão, que foi trazida para o português da palavra, eu anotei aqui, Esher no hebraico e Macários no grego. E no português, assim como no inglês também, eu li algumas coisas que alguns teólogos que escrevem em língua inglesa dizem, ela não possui profundidade suficiente, nuances suficientes, tanto quanto tinha no hebraico e no grego. É mais ou menos como se bem-aventurado significasse feliz, muito feliz
é aquele que pratica tais obras. Talvez nós poderíamos dizer que é o superlativo do português. Felicíssimo é aquele que pratica tais obras. Mas alguns dos autores que eu pesquisei, eles dizem que, na verdade, mesmo o superlativo, né, do português ainda seria pouco para descrever o que é bem-aventurado. Até existe uma tradição antiga entre os judeus, né, das tradições hebraicas, que dizia que bem-aventurado é quem é feliz 7 vezes, que é o número da perfeição, para que se tenha uma felicidade completa. Então, ser bem-aventurado significa ser muito, muito feliz, ou seja, obter uma felicidade completa por meio das práticas que o Senhor estava ali nos dizendo que eram boas. Este é o principal conceito que nós temos a respeito do que é bem-aventurado. E entendendo o que é bem-aventurado, nós vamos compreender porque o Senhor fazia questão de dizer. Então ele estava dizendo, olha, muito, mas muito feliz é a pessoa que faz isso. Muito, mas muito feliz é a pessoa que anda segundo o que eu estou dizendo. Felicíssima será a pessoa que praticar estas obras que eu estou citando. Deu para entender? Me conta aqui nos comentários. Então, olha só, o que nos diz o nosso primeiro tópico. Os santos são bem-aventurados. Na abertura do Sermão do Monte, nós encontramos 8 bem-aventuranças. Como entender o reino e a promessa de que os pobres e os excluídos seriam felizes, né? Veja que o Senhor nos traz algumas comparações ali no Sermão do Monte, que literalmente dão um nó, né, na cabeça. Eu fico imaginando os estudiosos daquela época, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, ouvindo Jesus falando que os pobres seriam muito, muito felizes, que os excluídos seriam extremamente felizes. Poxa, Jesus, eu fico imaginando eles pensando, né? Esse cara realmente ele não é certo. Ele é louco. Ele está falando umas coisas que não podem se cumprir. Não dá para um pobre ser feliz. O que dirá ser extremamente feliz, ser felicíssimo? Olha como no reino de Deus as coisas são de forma inversa do que elas são aqui no nosso reino. Então, continuando, os pobres e os que sofrem encontrariam uma verdadeira felicidade, a felicidade completa, nos ensinos de Cristo. Os aflitos encontrariam conforto e justiça, sendo confortados pelo amor de Deus. Jesus Cristo inicia a proclamação do reino de Deus, indicando o caminho da felicidade, dizendo: olha, para que vocês sejam extremamente felizes, vocês devem seguir por este caminho. E o caminho que Jesus aponta é um caminho muito diferente do que os mestres daquela época apontavam e continua sendo muito diferente do que os coaches de sucesso, de como obter uma vida maravilhosa, felicíssima, nos apontam hoje. É interessante notar que a felicidade é algo buscado desde sempre. Desde o início dos tempos, as pessoas sempre buscam uma felicidade. Mais do que dinheiro, sucesso, mais do que nome, do que fama, as pessoas querem ser felizes. Porque elas sabem que existe algo que nos preenche, e isto é a felicidade. O dinheiro não preenche ninguém. Ele pode ajudar muito na vida das pessoas, mas preencher não dá. Então o Senhor estava dizendo que, olha, aquilo que os antigos buscavam e que os que vierem depois de vocês continuarão sempre buscando, a felicidade completa, verdadeira, só é possível de ser alcançada se vocês seguirem as 8 bem-aventuranças que eu estou lhes dizendo aqui hoje. Então, diferente do que alguns defendem, a santidade não é sinônimo de semblante fechado, de cara feia, daquelas pessoas, sabe, ali, nossa, ele é santo, ele é tão santo que ele não ri de nada que nem, nossa, ele tá sempre ali com aquela postura intacta. Santidade não é isso. Olha o que a lição vai nos falar. Os santos têm alegria como o fruto do Espírito, e a alegria do Senhor é a sua força e a formoseia o seu rosto. Então nós sabemos que quem é santo, que quem possui uma vida de santidade, não é uma pessoa ali fechada, dura, sabe que ninguém consegue falar com ela porque é uma santidade tão grande que está num nível elevado. Não. Esses eram os fariseus. E eles eram hipócritas, segundo o próprio Senhor Jesus. Então veja que a santidade, como nós já estudamos na aula passada, é algo que vem de dentro para fora. E ela não é exteriorizada com arrogância, com uma pinta de santidade, com, nossa, eu não rio de nada, eu oro 6 horas por dia, eu consagro 5 vezes por semana. Calma aí, irmãos. Vamos lá. Nós vamos entender nesta lição que santidade não é estes rótulos que foram pintados ao longo dos anos, enquanto a igreja crescia, sabe? De que
Não ri disso porque é pecado, não ri de piada porque você é santo. Calma, calma. Nós vamos entender hoje que santidade passa muito longe destes estereótipos que foram contados a nós, que vieram passando de geração em geração. Não é isso que é santidade. Então aqui, segundo o subtópico, os santos são sal da terra e luz do mundo. As pessoas que se comprometem com os ensinos de Jesus e os vivem, né, em seu dia a dia, são o sal da terra e são a luz do mundo. Na concepção bíblica, o sal serve para temperar o alimento. Ele está relacionado às ofertas, ele purifica a água, e os discípulos de Jesus deviam ter uma vida temperada, purificada e sacrificial, comprometida e fiel aos propósitos de Deus na terra. Então, a figura do discípulo como sal da terra, como luz do mundo, está relacionada com o bom testemunho, com a influência positiva na sociedade por meio de uma vida de santidade. Jesus estava dizendo a eles que de que forma vocês serão diferentes do restante da humanidade? De que forma vocês conseguirão aumentar o meu reino, pregar sobre mim, levar as boas novas? O Senhor ali já estava preparando os seus discípulos que tornariam-se apóstolos da igreja, que formariam uma igreja primitiva. E o Senhor também estava ensinando as igrejas de cada um dos séculos que viriam. Assim como o Senhor estava ensinando a igreja do século V, do X, do XII, do XVII, e também a igreja do século XXI. Porque o Sermão do Monte, ele possui ensinamentos que alcançavam as vidas naquela época e que continuam alcançando nos nossos dias. Então, cada uma das bem-aventuranças que o Senhor estava ali proferindo, elas tinham o objetivo de nos conduzir para uma vida de santidade. Não para uma vida de falsa santidade. Não para uma vida que, olha, eu vou colocar uma roupa bem branquinha, eu vou me abster de tudo e de todos. Não, não, não. Você entendeu que o Senhor queria que os seus discípulos, todos eles, não só os 12, mas nós também somos discípulos de Cristo, o Senhor queria que nós, que somos embaixadores dele, pudéssemos estar na terra, estar entre as pessoas da terra, para que pudéssemos ser o sal. O Senhor queria que nós estivéssemos no mundo para que pudéssemos iluminar. Então, se o Senhor quisesse que nós vivêssemos uma vida completamente excluída da sociedade, ele teria nos levado com ele. Ali, no caso, nós nem viríamos a existir, né? Nós, que eu digo, os discípulos ali, ele teria os levado, aqueles irmãos, os 120 que estavam reunidos lá em Atos 2, ele os teria levado com ele para os céus. Porque já que era para viver uma vida completamente excluída de toda a sociedade, então não era para ser sal e luz. Eu não posso ser sal da terra se eu estiver escondido, longe de tudo e de todos. Eu não posso ser luz do mundo se eu estiver longe de contato com as outras pessoas. A luz precisa iluminar, o sal precisa salgar, e o Senhor vai além, ele diz que se não salgar, só serve para ser lançado fora. Então, meus irmãos, uma vida de santidade que é baseada em uma exclusão total da sociedade, em uma vida que é assim de uma pessoa que ninguém viu, que ninguém vê, que tem zero contato com o mundo exterior, não era o que o Senhor estava dizendo que era santidade. Até porque para ser santo e para provocar um bom testemunho, eu preciso estar no contato com as outras pessoas. Como as pessoas verão Cristo em mim? Como as pessoas verão que eu sou luz nas trevas se eu estiver escondido? Como as pessoas verão que há algo diferente em mim se elas não me virem? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ser santo é uma condição daquele, né? Deve ser algo alcançado das pessoas que estão no mundo, que estão na terra. Eu preciso ser santo não sem ir à faculdade. Eu preciso ser santo lá na faculdade. Não aquela coisa de não vamos impedir os nossos jovens, nossos adolescentes, né? Antes da juventude ainda, não vão sair da igreja. Vai ter um reduto da igreja. Não é assim que o reino de Deus é proclamado. Nós precisamos estar no meio das pessoas, vivendo a nossa vida, estudando, trabalhando, comprando, pagando. É assim que a gente influencia a sociedade. É assim que nós somos sal. É assim que nós temperando, estando entre eles. Então, uma vida de santidade, ela iria acontecer no dia a dia, no partir do pão, no cotidiano, enquanto eu compro, enquanto eu saio, enquanto eu construo a minha casa, enquanto eu me caso, enquanto eu tenho filhos. A santidade é algo contínuo ao longo do meu dia a dia. Terceiro subtópico, o contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Nós sabemos que a tradição é algo extremamente forte para os judeus ainda hoje, até por eles serem uma das nações mais antigas da Terra, eles carregam muitas tradições. E naquela época não era diferente, existia um peso das tradições, ainda mais naquele período em que eles estavam, já tinham passado por um exílio, que já tinham sofrido muito.
eles se apegavam demais à tradição. E aí o Senhor Jesus vem, literalmente, para mudar o que estava acontecendo na sociedade daquela época, e ele vai mostrar a diferença dessa justiça apegada à tradição e da justiça que ele estava proclamando. Então, olha só. Jesus critica a justiça propagada pelos líderes religiosos daquela época. Ele diz: não é isso aí, não, gente. Estes, né, no caso, os religiosos, eles tinham uma base, uma interpretação equivocada das escrituras. Nós já entendemos na última aula, vou deixar aqui no card, você pode assistir caso não tenha assistido, que naquela época existiam ali os saduceus, os fariseus e os essênios, e principalmente os fariseus e os escribas, né, que eram literalmente a escola mais presente na sociedade, porque era mais povão, era mais classe média, eles incentivavam muito a vida de todas as pessoas da sociedade, né? Porque o que eles falavam era basicamente lei. E aqui o Senhor está dizendo que eles tinham uma interpretação equivocada das Escrituras, muito porque eles acrescentavam coisas além do que a Escritura tinha dito e davam uma passada de pano, para um termo mais dos nossos dias, naquilo que as Escrituras realmente tinham falado. Então, o que a Torá dizia para eles, o que os profetas diziam, o que os livros poéticos diziam, eles davam uma segurada. E aí eles acrescentavam aquilo que eles achavam que era bom. É sempre um perigo acrescentar alguma coisa à Bíblia. Vamos combinar algo, né? Vamos pensar algo. O Senhor nos deu 66 livros. Nós aqui, nós da igreja atual. Será mesmo que a gente precisa acrescentar mais alguma coisa nas Escrituras? Então, cuidado com estes ministérios, com estes pastores, com essas pessoas, youtubers, influencers, que vêm em nome de Deus fazendo uma parte nova da Bíblia. Cuidado. É sempre perigoso esses acréscimos, né? Os fariseus eram especialistas em acréscimos às Escrituras. Então, o Senhor os criticou e o Senhor vai dizer que no reino de Deus, no reino que ele estava propagando, Jesus, ele traria bem-estar e prosperidade para todos e não apenas para um grupo específico. O Sermão do Monte, ele não é uma mensagem pregada para um grupo X da sociedade que exclui o grupo Y e o grupo Z. A mensagem do Sermão do Monte, ela alcança, ela tem o intuito de ensinar todas as pessoas, todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todos aqueles que derem ouvido ao Senhor podem ser abençoados, podem ser alcançados, podem ser muito felizes, bem-aventurados, por seguirem as 8 bem-aventuranças que o Senhor trouxe ali no início daquele sermão. Então, o que o Senhor estava dizendo é: ei, vocês não têm que seguir um monte de tradições para alcançar um grupo específico. Não é assim que funciona. A felicidade, a bem-aventurança, ela alcançará a vida de todos aqueles que crerem. E aí o Senhor vai além. Ele diz que a lei tinha como objetivo produzir justiça e uma vida solitária. Porém, aquele não era o ensino devido. Porque Jesus estava dizendo que a prática dos principais mestres, né, e dos principais líderes ali do judaísmo, elas não condiziam com aquilo que eles estavam falando. O Senhor queria mostrar ao povo que ele estava pregando uma justiça que não era humana, que não era baseada nas tradições, que não era baseada nos acréscimos da lei, que não era baseada na hipocrisia de um grupo, de uma escola judaica. O que ele estava trazendo, a felicidade que ele estava pregando, a justiça que ele estava pregando, ela era baseada no reino dele, um reino que não terá fim. Amém? Segundo subtópico não, segundo tópico, santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Aqui nós podemos começar perguntando aos nossos jovens o que é hipocrisia. E aí deixar eles falar. Se nós falamos aqui a pergunta antes do primeiro tópico foi o que significa bem-aventurado, e agora, antes do segundo tópico, será o que é hipocrisia. Lembrando que nós falamos do que é hipocrisia na aula passada, e por que nós estamos falando justamente disso? Inclusive, foi uma orientação que está aqui no nosso subsídio 2, da nossa lição, né, do nosso comentarista, perguntar o que é hipocrisia. Porque hipocrisia não é algo que ficou lá no tempo de Jesus. Quem dera. Acompanha os nossos dias. Nós, infelizmente, precisamos lidar com a hipocrisia, inclusive dentro da igreja. Afinal, ela é formada por pessoas que falham, que erram, que pecam, né, que são suscetíveis aos erros. Então, nós vemos aqui, primeiro subtópico, que dar esmola por amor e não por ostentação era o que Jesus estava dizendo. Então, olha,
No Sermão do Monte, Jesus revelou que a generosidade em socorrer os necessitados é um dever dos súditos do reino de Deus. Uma igreja verdadeira, viva, relevante, é uma igreja que socorre aos necessitados, né? Isso é um fato. Agora, olha o que Jesus criticou. Lá naquela época, existia uma cultura de dar esmola e se fazer visto por todos enquanto estava dando as esmolas. Então, existia uma cultura em que uma pessoa com boa condição financeira podia compensar as suas falhas, né? Ali passar um paninho nas suas falhas, quando ele mantinha as aparências e dava esmola às pessoas menos favorecidas. Também existia pessoas que conseguiam os seus bens de forma ilícita e que, para dar uma compensada, eles ofertavam, contribuíam na vida dos irmãos menos abastados, né? Davam esmolas ali aos necessitados. Aí Jesus vem, olha e fala: tá errado. Não é para vocês dar esmola por dar. Não é para vocês contribuírem simplesmente por contribuir. Não é para vocês acharem que a vida dos menos favorecidos é uma espécie de compensação. Né? Ah, olha, eu fiz tudo errado aqui na minha vida, aí eu vi uma pessoa ali que necessita, dou umas coisas aqui para ela e aí eu compensei, apaguei todos os meus erros. No reino de Deus não funciona assim. Então olha o que o Senhor nos fala. Alguns estavam tão cegos que eles acreditavam que realmente eram piedosos. É por isso que o Senhor chamava eles de hipócritas. O Senhor estava dizendo: vocês estão cegos. Vocês acham que vocês podem me enganar. Vocês acham que vocês podem enganar a Deus. O coração de vocês não está aqui. Vocês estão fazendo doações diante de todos, porque vocês querem ser aplaudidos, porque vocês querem manter uma pose, uma postura, seguir com uma tradição, não porque vocês querem ajudar os necessitados. Damaris, a intenção conta mais do que o ato? Olha, no reino de Deus, a intenção conta muito. Porque nós não servimos a um Deus que olha para a nossa aparência. Nós servimos a um Deus que conhece o nosso interior. Nós servimos a um Deus que sonda os nossos corações, que esquadrinha os nossos pensamentos. Um Deus que nos fez, que nos conhece. Eu acho linda a passagem de Jeremias, quando o Senhor fala, né, Jeremias vai dizer que o Senhor o conhecia antes de que ele fosse formado no ventre. Então o Senhor nos conhece desde antes dos nossos pais descobrirem que nós viríamos, a nossa existência. E, portanto, nós não podemos nos esconder de Deus. Nós podemos mentir para todos. Nós podemos mostrar com ações, né, uma vida perfeita, uma vida reta. As pessoas podem olhar para a minha vida, para a sua vida e falar: nossa, ali vai uma pessoa verdadeiramente cristã. Mas a única pessoa que realmente pode dar testemunho positivo ou negativo da nossa vida é o Senhor Jesus. Porque ele sabe das nossas intenções. Ele sabe se, quando a Damaris vai trazer uma oferta no culto, à noite, na igreja, ela trouxe porque ela desejava adorar ao Senhor com a sua oferta, ou se ela queria manter uma aparência de generosa. Todas as pessoas que me vêm fazendo a doação podem dizer: olha, que generosidade, que coração que essa menina tem. Agora, só Jesus pode sondar o meu coração e dar um bom testemunho ou não da minha atitude. Então, no reino de Deus, a nossa intenção conta tanto que, se a nossa ação não for equivalente à nossa intenção, para Deus ela não vai. O Senhor estava dizendo: não adianta dar oferta se vocês estão passando um pano, tentando corrigir algo que não é corrigido por obras. O Senhor, ele quer que a nossa santidade ela venha de dentro. Não adianta eu praticar de forma externa a santidade, sendo que dentro de mim está podre. Lembra que nós falamos na aula anterior? O Senhor chamou os fariseus de hipócritas, dizendo: vocês são como sepulcros caiados. Irmãos, ai de nós se recebermos tal fala de Jesus. Se essa fala também se aplicar a nós. Porque o Senhor deseja que nós possamos fazer por bom coração. O Senhor deseja que nós tenhamos uma vida verdadeiramente cristã. Quando eu sou cristã, eu automaticamente dou aos menos favorecidos, aos necessitados, porque isso é quem eu sou. Então eu não estou fingindo nada, eu não estou forjando um comportamento. Eu sou assim. Eu já entreguei tudo que sou a Deus. Então, ele domina, ele comanda, ele governa as minhas finanças. Então eu entrego aos pobres o que eu tenho, porque eu quero agradar ao Senhor. E aí os meus irmãos são agraciados por conta
do meu amor ao Senhor. Tudo na vida cristã começa com amar ao Senhor sobre todas as coisas. É por isso que é o primeiro mandamento. Primeiro eu amo ao Senhor. Depois que eu o amo, depois que eu estou completamente entregue a Ele, aí eu consigo realizar as bem-aventuranças. Eu só encontro felicidade depois que as minhas práticas de santidade existem, acontecem para agradar a Deus. Então as nossas intenções, elas devem andar em conformidade com aquilo que nós temos aqui dentro. Primeiro, a minha intenção de ajudar as pessoas, ela deve compactuar com a minha fé. Primeiro eu creio em Deus, primeiro eu amo ao Senhor, depois eu realizo boas obras. Porque as boas obras sem fé, melhor que elas não acontecessem. Então veja só. Segundo, primeiro esmola, agora orar em secreto. Algumas pessoas, quando oram em público, têm a tendência de se preocupar com o que vão falar. Então, vocês já viram pessoas orando em público e usando aquelas palavras rebuscadas, sabe? Pensando, tão preocupadas com a forma com que a oração delas vai soar, as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão na mesma igreja, às vezes orando num local separado, que aí a oração ela deixa de ser para Deus e ela passa a ser para os homens. Então o Senhor estava criticando, estava dizendo, ó, orem em secreto, porque ele estava dizendo que os escribas e os fariseus oravam para serem vistos. Então eles estavam ali orando para que as pessoas passassem por eles em oração e dissessem, olha, como eles são santos, como eles oram a Deus, que vida reta. Quando o Senhor, a quem eles deviam estar orando, estava olhando e falando, hipócritas. Percebe que não adianta nós alcançarmos uma aprovação social, porque a nossa aprovação ela tem que ser divina. É Deus que tem que olhar para o que nós estamos fazendo e dizer o que disse de Jó, meu servo, eu me agrado dele. O Senhor que dá o bom testemunho, não nós. Não é as pessoas que estão ao nosso redor que vão dizer, olha, como as intenções delas são boas. As pessoas não sabem da minha intenção. Quem sabe é Deus. Então o Senhor está mais uma vez dizendo que o que vale não é a quantidade de palavras ou o tempo de oração, que muitos alardeiam, né? Aquela coisa de eu passo 4 horas em oração por dia. Eu fico 7 horas... Meus irmãos, olha a receita do mestre. Jesus recomenda que a oração seja realizada em segredo, com as portas fechadas. O Senhor fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo. O teu pai que te vê em secreto vai te ouvir, vai te atender. Não era para ir orar no meio de todos e todo mundo ver aquele chororeio, aquela oração, aquela coisa alta, aquela coisa rebuscada. Nada disso importa para Deus. Eu vou orar muito alto, Senhor, calma. O Senhor não quer o nosso escândalo, Ele não quer a nossa performance. Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa entrega total. A nossa performance, ela deve ser consequência daquilo que nós somos aqui dentro. É por isso que a santidade começa lá dentro e depois vem para fora. Não adianta nada eu mostrar aqui fora uma vida de santidade quando aqui dentro está podre. Então, terceiro subtópico agora é o jejum, que deve ser acompanhado das práticas de justiça e de solidariedade. Então, a doação de esmolas, a oração e o jejum eram práticas muito comuns na vida dos judeus lá naquela época, né, dos ouvintes de Jesus. Veja que o Senhor geralmente iniciava com a palavra, com a expressão quando, demonstrando que era uma prática comum. Todavia, Jesus adverte quanto à motivação dessas práticas. O profeta Isaías já havia exortado o povo de Deus, assim como o profeta Jeremias. Eles estavam preocupados com algumas pessoas que praticavam um marketing pessoal em cima da prática da oração, do jejum e da doação de esmolas. Como eu falei, o Senhor não quer a nossa performance. Aí eu oro de uma forma tão linda em público. Nossa, eu fico treinando para que a minha oração seja uma oração que comova as pessoas. Eu fico imaginando Jesus olhando para essas nossas ignorâncias, né? Primeiro ele tem misericórdia da gente. Aí eu acho que chega uma hora que ele começa a ficar irado. Porque é muito claro nas Escrituras que o Senhor não quer que a gente fique mostrando algo que não somos. Entendeu? Oração, faz em secreto. Esmola, não saiba a tua mão direita que fez a esquerda. Não precisa contar para todo mundo, não precisa tirar foto, ainda mais nos nossos dias, que a gente posta tudo. Não precisa. Então, aquilo que nós estamos fazendo deve ter o intuito, primeiro, de agradar a Deus. Primeiro, eu tenho uma vida dedicada ao Senhor, de jejum, de oração, de prática
de doação, de esmolas, de recursos, de roupas para as pessoas? Em secreto, em silêncio. Ninguém precisa saber. Aí, se aquilo pode abençoar outras vidas, eu posso convidar outras pessoas para fazer comigo. Mas eu não preciso chegar diante delas e falar: faz 10 anos que eu dou todos os invernos, aqui em Curitiba, né, que é muito frio, tantos casacos. Nossa, e se você soubesse que no inverno passado eu salvei umas vidas. Meus irmãos, cuidado. O Senhor não quer que nós estejamos por aí fazendo um marketing das nossas ações. Lembra aquilo? Que ele cresça e eu diminua. Cuidado com essas pregações, com esses testemunhos que utilizam em excesso o eu. Eu fiz, eu fui, eu doei, eu orei, eu jejuei. Cuidado, né? Primeiro que a nossa pregação ela deve ser sobre Deus. E aí a gente tem tanto para falar de Jesus que sobra um pouquinho bem pequenininho para a gente falar da gente. Porque a gente fala de quem? Dele. Tudo é sobre ele. Nós só somos alguma coisa por causa dele. Eu tenho falado constantemente aqui nas minhas aulas que o Senhor é a fonte. Nós somos o canal. Então, o canal não se gloria de nada. Pelo canal passam as bênçãos, mas do canal não vem bênção nenhuma. O canal não é a fonte de bênçãos, ele é o canal. Dele passa por ele, entra nele e sai para abençoar outras vidas. É isso que o Senhor deseja de nós, que nós sejamos canais. A fonte é ele. Então é óbvio que nós não devemos glorificar o canal, e sim a fonte. Amém? Continuando, aqui nós temos o terceiro tópico, a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Então nós veremos agora sobre a didática do ensino de Jesus. Parece bastante claro nas Escrituras que Jesus era um excelente professor com uma didática invejável, porque veja só, a eficácia do ensino dele era algo surpreendente. Ele falava para um público diversificado por um período de às vezes longas horas, né? E ainda assim, sem cansar o público dele, em um local, uma estrutura nenhuma praticamente, né? Porque o Senhor estava falando ali, como nós podemos ver, o título deste sermão que nós estamos estudando é Sermão do Monte. Então o Senhor não estava numa grande catedral, ele não tinha ali um microfone de última geração, um som caríssimo, nada disso. O Senhor estava falando ao ar livre, acredita-se que, né, que muito provavelmente o Senhor ficava num local mais alto para que as pessoas pudessem ficar um pouco mais baixas, então a voz ecoasse, né? Pudesse alcançar mais pessoas. É o que alguns estudiosos, arqueólogos, né, falam hoje. Muito provavelmente era por isso que o Senhor falava em montes. Ele ficava num lugar mais alto para que a voz pudesse alcançar mais pessoas. Não tinha uma estrutura. Ainda assim, os ouvintes de Jesus, eles aprendiam de uma forma tão eficaz que o evangelho foi alcançando tantas e tantas vidas e foi transformando aquelas vidas. E eu acho muito legal que Jesus utilizava ilustrações para contar algumas parábolas. Por que o Senhor fazia isso? Porque ele entendia como Deus, obviamente, porque ele era 100% homem e também 100% Deus, que quando nós trazemos para o nosso discurso a presença de algumas imagens, a presença de algumas coisas que são do dia a dia das pessoas, fica mais fácil delas compreenderem. Por exemplo, eu sempre fui muito mal em matemática na escola. Nossa, irmãos do céu, eu sou completamente de humanas, a minha vida acadêmica em exatas foi terrível. Mas eu aprendia muito melhor quando eu via imagens a respeito do que eu tinha que fazer. Eu lembro que eu tive um professor muito bom no primeiro ano do ensino médio, porque ele utilizava recursos do nosso dia a dia para nos ensinar. Com aquilo eu ia super bem. Quando entrava no campo totalmente teórico, nossa, meu cérebro, coitado, chegava a sair fumacinha. Porque é muito mais fácil compreender algo quando ele me é explicado com aquilo que eu conheço. Então Jesus contava parábolas usando as coisas que eram do dia a dia do povo, utilizando situações que eram comuns na vida dele, né, que eram comuns lá no dia a dia que eles estavam enfrentando. Então o Senhor falava, olha, tinha um homem que tinha ali os seus animais, tinha um homem que tinha 2 filhos, olha, tinha, né? Veja que todas estas parábolas que Jesus contava, todos estes usos que ele fazia de referências, de imagens, de pessoas, de animais, tinham o objetivo de fazer com que as pessoas entendessem. Então a didática de Jesus era muito rica e fazia com que a palavra dele fosse simples. Agora vocês imaginam o contraste, porque se os fariseus gostavam de rebuscar tudo, aí Jesus vinha e falava de uma forma simples, utilizando parábolas, trazendo ilustrações e utilizando referências do dia a dia do povo. Ou seja, o ensino de Jesus
era algo extremamente acessível. A didática de Jesus, ela era acessível, ela possibilitava que todas as pessoas pudessem se sentar e ouvi-lo. Não precisava que as pessoas que estivessem diante de Jesus, que fossem aprender com ele, fossem estudantes, né, dos grandes teólogos da época. Eles não precisavam ser estudantes de teologia, estudantes da Torá. Eles não precisavam ser escribas para que eles pudessem entender o que Jesus estava dizendo. O ensino de Jesus era acessível. Então, veja que é extremamente importante entender que tudo que Jesus fazia tinha o objetivo, né, ali nos sermões que ele dava, de facilitar a compreensão das pessoas e também, além de facilitar a compreensão, de demonstrar que o caminho da santidade é formado pelas coisas simples do dia a dia, que não há como simular a santificação, que é preciso viver de modo santo e irrepreensível lá no nosso dia a dia. Então, se você é um pai que tem 2 filhos, você não vai deixar de ser pai, deixar de ter os seus 2 filhos para viver uma vida santa. Você não vai abandoná-los, você vai continuar sendo pai, continuar tendo os seus 2 filhos e viver a sua vida de santidade lá no seu cotidiano. O Senhor queria mostrar a eles que para ser santo, você não precisava se esconder no deserto. Você precisava estar no meio das pessoas, viver a sua vida diária, comum, mas em santidade. Ou seja, a didática de Jesus alcançava as pessoas e mostrava que o caminho para o Pai não era tão difícil quanto a lei mostrava. O caminho para o Pai era: entenda o que o Senhor está falando e acate as palavras dele, porque ninguém verá o Senhor se não for por Jesus, porque ele é o caminho. Amém? Aleluias. Agora aqui, nosso segundo subtópico do tópico 3. A vida do crente deve ser construída sobre a rocha. Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus utilizou um exemplo extremamente comum daquela época sobre a construção de 2 casas. Então, a primeira foi construída sobre a rocha, por um homem prudente. E este homem, Jesus estava mostrando que ele se assemelhava com aquele que ouve a sua palavra e as coloca em prática, vivendo uma vida de santidade. Ou seja, construir a casa sobre a rocha estava literalmente, Jesus queria mostrar a eles que a rocha era ele, a rocha era Cristo. Então, construir a casa sobre a rocha era construir a sua casa em um local seguro, era ter prudência, era entender, olha, eu estou me assentando, né, sobre a rocha que é Cristo. Então, aqui eu estou seguro, porque é uma rocha. Olha a ilustração que Jesus traz para simbolizá-lo. Uma rocha que é forte, que é segura, que resiste ao tempo, que resiste à chuva, que resiste aos temporais. Uma rocha. Agora, a segunda casa foi construída sobre a areia. O que é areia? Areia é movediça. Areia, ela cede. A areia não fica parada. A rocha é constante, é firme. Ela está unida ali, é uma rocha. Agora, a areia, não existe união de areia. A areia vai se esfarelando aos poucos. Aí o segundo homem, que ele era insensato, ó a diferença. O que construiu sobre a rocha era prudente. O que construiu sobre a areia era insensato, até porque é uma insensatez construir sobre a areia. Então aquele homem, ele se assemelhava àquele que ouve a palavra, faz parte do mesmo estudo, faz parte da mesma igreja, conhece o mesmo Jesus, porém não coloca a palavra em prática. Porque não adianta eu ouvir tudo que Jesus me diz, eu preciso colocar em prática o que ele está me dizendo. Não adianta eu saber tudo que o Senhor falou de cor e salteado, eu preciso colocar em prática na minha vida o que o Senhor falou. Não adianta achar que o evangelho vai ficar só no campo teórico, porque não vai. Precisa alcançar a prática das nossas vidas. Não dá para ser cristão de palavras, cristão de textos, cristão de compartilhamentos nas redes sociais. Não dá. O cristianismo ele acontece na prática diária, no nosso dia a dia, nas nossas ações. Aí Jesus está então aqui mostrando o contraste da justiça dos homens, que era praticada pelos fariseus e pelos escribas, que no caso representam a areia, e o contraste com a justiça do reino de Deus, que no caso era a rocha representada por Jesus. Então, aqui nesta parábola, a rocha significa os ensinos de Jesus colocados em prática. Quando nós entendemos quais são as bem-aventuranças e as colocamos em prática, fica muito mais fácil que a nossa casa não ceda. E aqui a nossa casa somos nós mesmos. Nós estamos nos construindo sobre qual elemento da natureza? A rocha ou a areia? Parece meio óbvio, não é mesmo? Qual deles vai durar por mais tempo? E aqui nós entendemos que
quando a tempestade bate, quando a tempestade vem, porque a tempestade vem, tá? A questão é quando ela virá, mas que ela virá é um fato, é uma certeza. Então, quando a tempestade vier, aquele que construiu a sua casa, que está edificado na rocha, vai continuar ali, porque vai ser sustentado pela rocha, a rocha não vai se mover. Agora, aquele que construiu a sua casa sobre a areia, o que, que vai acontecer? Quando vier o vento, quando vier a chuva, vai cair, vai se destruir. Por quê? Porque a areia não é algo constante, não é algo firme, não é o local adequado para se construir uma casa. Olha que ilustração perfeita de Jesus para mostrar ao seu povo, para mostrar à multidão que estava ali ouvindo o que ele dizia, literalmente que, olha, as tradições, os ensinos aos quais vocês estão abraçados, são como areia. Eles vão passar, eles vão ceder, eles ficam se adaptando ao tempo. Agora, eu estou aqui em nome do Pai, eu que sou o Senhor, que sou Deus, continuarei. Não tenho início e nem fim. Sou constante. Sempre existiu e sempre existirá. Então é muito mais fácil se apegar a Deus do que nos apegarmos às tradições, no sentido de durabilidade, no sentido de continuar. O Senhor deseja que nós tenhamos uma vida boa, mas para isso nós precisamos abraçar as práticas que o Senhor nos passou. Os conselhos que Jesus nos deu lá no Sermão do Monte, eles não são para nós decorarmos, para nós colocarmos uma plaquinha na nossa casa, enfeitando o nosso dia a dia, para nós recitarmos, para nós postarmos lá nas nossas redes sociais. Não, não. O Sermão do Monte, ele é um ensinamento de Jesus para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Amém? E agora, nosso terceiro e último subtópico, a autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e a prática. Um dos grandes anseios dos judeus na época de Jesus era a chegada do reino de Deus, anunciado por séculos e que alimentava as esperanças daquele povo subjugado pelos romanos. Nós sabemos que os israelitas, né, os hebreus dessa época, eles esperavam, os judeus, eles esperavam que Jesus, ou um outro mestre, viesse, o Messias, para salvá-los do jugo que os romanos tinham posto sobre eles. Eles não queriam mais pagar impostos, eles não queriam mais ter que se submeter a Roma. Então, muitos deles esperavam, inclusive os próprios discípulos, que Jesus fosse organizar uma rebelião, orquestrar ali uma guerra, a gente vai lutar contra os romanos e tchau, romanos. Eles não entendiam que o reino do qual o Senhor Jesus estava falando, pregando, anunciando, não era ali. O Senhor não estava desejoso de salvar a nação de Israel. O Senhor não queria salvar os judeus. Ele queria salvar toda a humanidade. Ele queria alcançar todos aqueles que nele crerem. Ele queria que todos pudessem ter acesso à sua palavra. Então ele não veio para libertar o povo dos romanos. Ele veio para libertar o povo dos seus próprios pecados, dos seus maus caminhos, dos seus próprios desejos, daquela vontade de se agradar, daquela vida dedicada a si mesmos. Eles não tinham ideia de que a transformação que Jesus queria provocar, ela não tinha a ver com deixar de pagar impostos, ela tinha a ver com mudar dentro deles. Ela tinha a ver com transformação de dentro para fora, tinha a ver com uma santificação que começa aqui dentro e que chega até aqui fora. Então Jesus apareceu ensinando que somente era possível alcançar o reino de Deus mediante a santidade. Eles achando que iam alcançar algum tipo de reino mediante a luta, a guerra, e o Senhor falando de santidade. Eles falaram, não, pera, quando que a gente vai enfrentar os romanos? E o Jesus falando de santidade. E Jesus falando sobre a prática da justiça. E Jesus falando sobre onde eles deveriam orar, sobre de que forma eles deveriam praticar a doação de esmolas. Veja que o Senhor estava falando de coisas muito diferentes do que os judeus esperavam. Enquanto eles estavam focados nas coisas materiais, nas coisas daqui, o Senhor estava falando das coisas espirituais. O Senhor estava num outro nível, numa outra realidade. E Jesus afirmou que a sua vida e o seu ministério eram o cumprimento da lei e que a sua morte expiatória, perfeita e definitiva derrubaria qualquer ensino de necessidade de sacrifícios para se ter uma vida de santidade e que agrade a Deus. Jesus ensinou que ele estava vivendo, ensinou o que ele estava vivendo, e ali estava a autoridade que causava admiração em seus ouvintes. Se os fariseus, os escribas,
Os saduceus estavam muito preocupados com de que forma eles conseguiriam se livrar de Roma, de que forma eles conseguiriam voltar a ser uma nação independente. O Senhor estava preocupado com salvá-los deles mesmos. Eles queriam a salvação dos romanos. E o Senhor estava falando: eu vim para libertar aquele que está preso, que está oprimido. Eu vim para salvar vidas, eu vim para curar, eu vim para libertar. E não é só a vida de vocês, judeus. São todas as vidas, toda a humanidade, todas as pessoas que em mim crerem, que ouvirem falar de mim e que colocar as minhas palavras em prática, que fizerem, né, que fazerem ao longo do tempo a construção das suas casas sobre mim, sobre a rocha, serão bem-aventurados. Então, enquanto eles queriam cada vez mais fechar o cerco, né, ficar ali entre eles, a nação, Israel, eles ali quietinhos, o Senhor falava: não, 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 a gente não vai fechar nada, a gente vai abrir as fronteiras, porque agora virá graça. Eu estou cumprindo toda a lei e depois de mim nós teremos acesso, livre acesso ao Pai. Todos quanto crerem, todos que quiserem, poderão acessar ao Senhor. Basta que eles decidam por viver uma vida de santidade. Olha como é maravilhoso conhecer os ensinamentos de Jesus e entender que desde o início ele queria nos salvar. Amém? Para concluir, vejamos que Jesus confrontou o ensino e a prática hipócrita dos escribas e fariseus. E ele mostrou que para viver uma vida de santidade, o crente precisa agir com justiça e solidariedade. O exemplo que Jesus tinha para dar àquele povo era a sua própria vida e o seu próprio ministério. Não há exemplo maior, não é mesmo, meus irmãos? Portanto, eu desejo que neste domingo o Senhor te abençoe, que esta lição possa primeiro edificar a sua vida, te exortar, te ensinar e que depois você possa passar estes ensinamentos aos seus alunos debaixo, é claro, da direção do Espírito Santo. Então, ore ao Senhor, consagre, peça ajuda dele, estude o máximo possível esta lição e então se disponibilize debaixo da graça do Senhor Jesus para ministrar essa aula aos seus jovens. Eu tenho certeza que será uma aula abençoada. Amém? Deus abençoe por chegar até aqui e até a próxima aula.